rolar. Sabe quando a gente entra num site e tudo simplesmente funciona? E em outros, nem tanto. O que será que acontece por trás das telas? É isso que a gente vai investigar hoje. Vamos dar uma espiada por baixo do capô, usando um relatório técnico de um site real para entender o que faz a diferença. Pois é, todo mundo já passou por isso, né? Tem aquele site que é uma maravilha, super rápido, tudo no lugar. E tem aquele outro que, nossa, dá uma agonia. É lento, abre todo torto dependendo de onde você acessa, ou simplesmente é impossível de usar. A diferença entre essas duas experiências está escondida em detalhes técnicos que a gente nem imagina. Então, para entender isso na prática, a gente vai bancar os detetives. Nossa principal pista, uma auditoria técnica, um verdadeiro raio-x de um site público. E olha, o ponto aqui não é apontar o dedo, tá? É usar esse caso como um estudo para a gente aprender junto o que rola nos bastidores da web. Bom, nosso roteiro vai ser esse. A gente começa falando sobre tornar a web acessível. Depois, a gente entra no quebra-cabeça da compatibilidade entre navegadores. Em seguida, desempenho, a famosa necessidade de velocidade. E, claro, segurança. No final, a gente junta tudo isso para entender a anatomia de um site saudável. Vamos começar então com o nosso primeiro pilar, a acessibilidade. Isso aqui é fundamental, gente. A ideia é garantir que a internet seja um espaço que funcione para todo mundo, sem nenhuma exceção. Em outras palavras, a acessibilidade na web significa construir sites que não criem barreiras. Pensa numa rampa de acesso num prédio, sabe? A lógica é exatamente a mesma, só que no mundo digital. É garantir que pessoas que usam tecnologias de assistência, como um leitor de tela, por exemplo, consigam navegar e interagir sem problemas. E aqui está a nossa primeira pista direto do relatório. Parece super técnico, né? Mas o que isso quer dizer tem um impacto bem humano. Basicamente, essa mensagem de erro está nos dizendo que um botão no site não tem a descrição de texto que algumas tecnologias precisam para funcionar direito. Isso aqui ilustra perfeitamente o problema. Para quem enxerga, o botão é claro, está escrito solicitar. Mas para uma pessoa com deficiência visual usando um leitor de tela, a tecnologia só anuncia botão. Botão? Botão para quê? Solicitar o quê? A informação crucial se perdeu, criando uma barreira e tornando o site super difícil de usar. É um detalhezinho no código, mas com um impacto gigante na experiência de alguém. Nossa investigação continua e agora a gente vai para o pilar da compatibilidade. Se alguém já abriu um site no celular e ele parecia completamente quebrado, mesmo funcionando perfeitamente no computador, então já sentiu esse problema na pele. Nossa segunda pista é outro trechinho de código. Esse aviso aqui está dizendo que uma regra de estilo feita para funcionar em navegadores como o Chrome e o Safari não é entendida por versões mais novas do Microsoft Edge. A analogia do robô é perfeita para isso. Usar um código que só funciona num navegador é como dar instruções num dialeto que só um tipo de robô entende. Os outros robôs, no caso os outros navegadores, ou tentam adivinhar o que fazer ou simplesmente se confundem. E o resultado é um site com um texto sobreposto, imagem fora do lugar, enfim, uma bagunça. O certo é dar instruções universais que todos entendam. Agora vamos falar de algo que mexe com a paciência de todo mundo: a velocidade. Não tem nada mais frustrante que aquela barrinha de carregamento que parece que nunca vai acabar, né? Pois é, desempenho é o nosso terceiro pilar. Para a gente entender o desempenho, a gente precisa falar de uma coisinha chamada cache. Funciona mais ou menos assim. Na primeira vez que se visita um site, o navegador baixa tudo: imagens, logos, arquivos de estilo. O cache é como se o navegador tirasse uma foto dessas coisas e guardasse no computador. Aí, na próxima visita, em vez de pedir tudo de novo para o servidor, ele só usa a cópia que já guardou. É muito, mas muito mais rápido. E é aqui que entra a nossa próxima pista. Esse erro está dizendo que o site não está dando as instruções claras para o navegador sobre quais arquivos ele pode guardar e por quanto tempo. O Cache Control é essa instrução. Sem ele, o navegador fica na dúvida se pode ou não guardar uma cópia. E o impacto disso é enorme. A auditoria achou dezenas de arquivos essenciais sem essa instrução de cache. É como ter uma biblioteca onde toda vez que alguém pede um livro super popular, o bibliotecário tem que correr até os arquivos lá no fundo para buscar, em vez de deixar uma cópia ali no balcão. Imagina fazer isso para dezenas de arquivos toda vez que uma página carrega. Deixa o site muito mais lento para todo mundo. O nosso último pilar da investigação é talvez o mais crítico de todos: a segurança.
No mundo onde a gente compartilha tanta informação online, garantir que os sites estão bem trancados e seguros não é um luxo, é uma necessidade básica. Nossa pista final é sobre algo chamado cookie. Cookies são pequenos arquivos que os sites usam para lembrar de informações, tipo se você já fez o login. Esse erro nos diz que o site está enviando esses cookies de uma forma que não é marcada como segura. E essa talvez é a analogia mais importante de todas. Enviar um cookie sem essa diretiva secure é como mandar informações importantes num cartão postal. Qualquer um no meio do caminho pode ler o que está escrito. A diretiva secure garante que esses dados só sejam enviados por uma conexão criptografada. É como colocar o cartão postal dentro de um envelope blindado. O objetivo é proteger informação de olhares curiosos. Então, depois de toda essa investigação, o que a gente aprendeu? Vamos juntar todas as pistas para entender a anatomia de um site que funciona bem de verdade. No fim das contas, tudo se resume a estes 4 pilares. Um site saudável é acessível para ninguém ficar de fora, é compatível para dar uma experiência consistente em qualquer navegador, tem bom desempenho porque respeita o tempo das pessoas e é seguro porque protege dados e constrói confiança. E aqui está o ponto principal. Essas coisas que a gente investigou não são só detalhes técnicos numa lista de tarefas de um programador. Elas são a base, o alicerce de uma experiência online boa, confiável e respeitosa. Elas definem se o site vai ser acolhedor, eficiente e digno de confiança. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Da próxima vez que estiver navegando na web, pense um pouco em toda essa complexidade silenciosa que trabalha nos bastidores para te dar uma experiência boa e segura. Qual será a arquitetura invisível que está sustentando os sites que você visita todo dia? Valeu por acompanhar a gente nessa.